Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando aqui hoje para falar com vocês sobre a parte 3 da reforma do meu apartamento. Vou falar sobre a colocação do porcelanato, né? Então vamos lá. Gente, eu só devo dizer que antes vocês tenham paciência comigo, porque eu sou detalhista, né? Eu quero falar tudo certinho, não esquecer de nada, dar dicas para vocês de reforma. E aqui ficou um pouco extenso. Eu fiz um resumo do resumo, né? De vez em quando, se eu olhar aqui para o lado, é para não esquecer nada. Então vamos lá. Então, gente, é assim. Eu devo dizer que no primeiro vídeo eu falei sobre a troca dos guarda-roupas, né? E eu falei no primeiro momento que a troca foi difícil. Mas comparando a troca do guarda-roupa com a pintura, eu devo dizer que a troca do guarda-roupa foi mais fácil que a pintura. E a pintura, eu devo dizer que foi mais fácil do que a colocação do porcelanato. Então, com certeza, sem dúvida nenhuma, a colocação do porcelanato, né, é muito difícil, foi muito difícil para mim e foi assim que eu tive que ter muita paciência, né, para passar por isso. Então, vamos começar, né? Vou contar sobre o porcelanato, como é que foi a colocação. Então, gente, eu devo dizer que a colocação do porcelanato faz uma bagunça tremenda na casa, né? Faz uma sujeira diária e até acabar o serviço, essa sujeira fica, né? E um pó danado, né? E também, gente, a bagunça faz por quê? Porque como eu ia pôr porcelanato na cozinha e no banheiro, você tem que tirar todas as coisas do lugar, né? Da cozinha e do banheiro. E também tirei da lavanderia, né? E daí fica tudo bagunçado, tudo desarrumado, né? E até o quarto, né? Que você deixa fechado, foi poeirinha, viu? Eu devo dizer. E daí a sujeira, né, é diária, né, que o pedreiro faz, né, porque ele quebra a parede. Eu aprendi, não é quebra a parede, né, gente? Eu tô vendo aqui para não esquecer. Ele picota a parede, porque ele falou assim: tem que picotar a parede, porque senão o porcelanato não pega na parede lisa. Então eles picotam a parede para o porcelanato grudar na parede, né? Então esse picote que eles fazem na parede o corte do porcelanato para pôr na parede, eles fazem muita poeira demais. E a sujeirinha, né, que sai da parede, da casquinha da parede, sai muita, né, fica tudo no chão. Então a casa fica muito suja desse resto da parede. Também o picote também faz sujeira e o pó, né? Vai por tudo, por tudo, por tudo mesmo, gente. E olha que eu comprei assim, plástico grande, para tampar todos os móveis, né? Então, assim, tampei armário, geladeira, fogão, sofá, mesa, rack, televisão. Então, tudo, 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 uma dica minha, que vocês puderem cobrir com aquele plástico grande, né? Aquele plástico grande compra em material de construção, tem o plástico grande e também tem. Eu comprei, na verdade, quando eu fui comprar tinta, né? Então tem aqueles plástico grande para cobrir e é ótimo, viu, gente? Eu tampei tudo com plástico grande, então tudo que vocês puderem tampar é melhor, porque mesmo você tampando com plástico, a poeira chega. Mas daí vai chegar nas coisas, né, móveis, nos objetos, com menos intensidade, né? Então, coberto chega, mas com menos intensidade. Então, eu aconselho a tampar tudo, tudo, tudo mesmo, a cobrir tudo com esse plástico, né? E assim, gente, tô olhando aqui para não esquecer, desculpa. E até os quartos, gente, que eu pus o plástico, né? Na cama, no guarda-roupa, entrou poeirinha, mesmo com a porta fechada, né? Daí eu tive que limpar. Não é com com menos intensidade, com menos intensidade, mas vai, né? E assim, eu me arrependi também, gente, de não colocar no chão, né? Eu aconselho vocês, a quando for fazer reforma, também colocar esse
plástico além dos móveis, em todo lugar, a cobrir no chão também, né? Porque eu não cobri o chão, e o meu chão do corredor e da sala é de vinílico. E eu não cobri, e daí o que acontece? Tem ferramenta do pedreiro que fica no chão, tem aquela argamassa, areinha que fica no chão, né? Então eu devo dizer assim que eu me arrependi. Então vocês coloquem, porque danificou um pouquinho meu piso de vinílico. Mas também agora já foi, vida que segue e pronto. E daí, gente, eu devo dizer que por o porcelanato, eu passei muito nervoso, viu? Muito estresse, muito nervoso. E eu repito aqui porque, né, para lembrar que eu sou bipolar e também eu não tô mais com meu marido Eduardo, que me ajudava a fazer tudo. Então, para mim foi difícil pôr porcelanato, foi complicado. E daí eu vou explicar o porquê para vocês. Gente, voltando explicando o porquê. Começo falando assim, gente, hoje em dia pedreiro tá difícil, muito difícil. Eu devo dizer que eu pedi para 5 amigas minhas exatamente para indicar pedreiro para mim. E foi a minha sorte, gente. Por quê? O que que aconteceu? Eu chamei o primeiro pedreiro, né? Que eu tinha indicação de uma amiga. Esse pedreiro veio na minha casa, viu o serviço que era para ser feito. E no caso, ele aceitou o serviço, fez um preço acessível que eu poderia pagar, pediu o material, né? E eu comprei esse material que ele pediu. Então estava tudo certo para ele vir. Depois, um dia antes dele começar o serviço, gente, ele me liga. Daí ele fala para mim que estava esperando uma cirurgia, né, para ele fazer. E ele foi chamado para a cirurgia e ele desistiu do serviço, né? Então fiquei sem pedreiro, com o material lá que eu já tinha comprado. Daí chamei o segundo pedreiro, gente. Daí veio o segundo pedreiro. O que que aconteceu? O segundo pedreiro, como já havia, já tinha o orçamento do primeiro pedreiro, então já sabia mais ou menos quanto é que era. O segundo pedreiro pediu um preço muito absurdo, né? 3 vezes mais do que o primeiro, né? E é uma quantia que eu não poderia pagar, então dispensei o segundo pedreiro. Depois veio o terceiro pedreiro, também viu o serviço, daí me pediu também muito caro, né? Como eu tinha o valor do primeiro, né? Tava um absurdo de caro, dispensei. Daí veio o quarto pedreiro. Daí o quarto pedreiro, gostei, que minha colega indicou, tava tudo certo. Daí ele me liga no outro dia, falando que estava desistindo do meu serviço, porque ele estava trabalhando uma obra e a obra aumentou o serviço dele, então ele não poderia pegar o meu. Daí chamei o quinto pedreiro, gente. Daí o quinto pedreiro veio. Daí eu tinha falado que o primeiro já tinha pedido o material, que já estava tudo certo, já tinha comprado. Daí ele pediu o valor do primeiro pedreiro, quanto tinha pedido para mim. Daí eu falei, daí ele aceitou o preço, né, que era um preço acessível para mim pagar, e daí eu fiquei com esse quinto pedreiro. Deu tudo certo dele fazer o serviço na minha casa, né? Então, gente, é uma dica para vocês, né? Que vai, ou mesmo fazer pintura, ou mesmo fazer reforma, eu diria que vocês se planejem bem antes, né? Eu fiz assim, tudo de uma hora, né? Porque eu não tava com coragem, daí me veio a coragem, eu queria aproveitar aquele momento, queria fazer tudo rápido. Mas vocês se planejem, porque não é fácil achar pedreiro, né? Às vezes também quando você acha pedreiro, ele tá trabalhando uma obra, daí ele não tem disponibilidade para ir até a sua casa realizar o serviço no dia que você quer exatamente, né? Então, por isso que eu falo para planejar. Daí você, eu diria assim, uns 3 meses antes, viu, gente? Para você respirar, fazer tudo com calma, tudo com sossego. Uns 3 meses antes. Porque daí você acha o pedreiro, né? Com certeza. Você não fica que nem eu vendo várias. Ou também pode ir atrás de vários para ver o orçamento, ver o preço, né? Tem mais tempo para isso.
E também outra coisa, a disponibilidade dele, né, que eu já falei, e um preço acessível que você possa pagar, né, se planejar bem antes, né, e ser uma pessoa de confiança, né, que as pessoas já fizeram um serviço para amigo de vocês, que já fez o serviço, vocês eles já conhecem, já foi realizado, e daí você pega com certeza aquela pessoa que o seu amigo indicou, né? Então eu fui abençoada, né, gente? Eu devo dizer, porque eu fiz tudo de uma hora, apesar de ter chamado 5, consegui pedreiro, disponibilidade, preço acessível, né? E uma pessoa de confiança, né? Eu agradeço a Deus por isso. Né? E outra coisa, gente, vou dar outro exemplo, né? Eu pensava na minha cabeça que eu ia lá ver porcelanato numa loja especializada, que eu ia chegar lá, comprar o porcelanato vinha no outro dia. E não é assim. Hoje em dia tá assim, gente. Você compra, o mínimo de prazo que eu achei para entrega foi de 7 dias, né? Então você tem que esperar 7 dias para entregar o material na sua casa. E assim, o que, que aconteceu comigo? Esse prazo de 7 dias que eles estipularam não foi cumprido, porque veio primeiro o porcelanato da cozinha e o do banheiro. Era para demorar 7 dias, demorou 15 dias para chegar, né? E aconteceu outra coisa também. Quando eles entregaram o porcelanato do banheiro, o que aconteceu, gente? Eu conferi só o número de caixas, né? Foi separado, foi feita a primeira entrega da cozinha e a segunda entrega do banheiro de pisos, de porcelanato. Daí chegou, o que eu fiz? A primeira entrega era 4 caixas de porcelanato, conferi 4 caixas, beleza. Daí na segunda entrega, o porcelanato do banheiro era 5 caixas, conferi só o número de caixas, 5, beleza. Daí o que aconteceu? Por coincidência, o pedreiro foi ver o piso do banheiro, né? Ele abriu a caixa para ver como é que era o piso do banheiro. E daí, uma caixa estava com o porcelanato quebrado. Todos os porcelanatos daquela caixa veio quebrado embaixo, né? E daí o pedreiro falou assim, ó, você tem que reclamar. Porque que vai acontecer aqui? Eu não sei se vai dar para aproveitar esse porcelanato que quebrou, né? Daí eu liguei na loja. Aliás, liguei e falei por WhatsApp com 2, 3 pessoas para resolver o problema. Daí a loja falou assim para mim que eu deveria, na hora da entrega, ter conferido o porcelanato. Daí eu aleguei para eles que eu conferi o número de caixa, mas não é normal da pessoa, além de conferir o número de caixa, abrir um porcelanato de 1,21 por 62, abrir cada caixa para ver se tem algum porcelanato quebrado, né? Ao meu ver, não era para mim fazer isso, era para mim confiar e conferir só o número de caixas. E daí ela falou para mim que eu estava errada. Daí eu falei assim, não, tudo bem, eu vou aguardar sua resposta. A loja demorou 3 dias para me dar a resposta, se ia dar outra caixa de porcelanato, né? E eu aguardei e eu avisei a loja, se não fosse me dado aquela caixa com porcelanato inteiro, né? Que veio uma quebrada, não fosse reposto, eu ia procurar meus direitos, meu direito, né? E daí, depois de 3 dias, a loja telefonou para mim e falou que ia mandar uma caixa de porcelanato, né? Outra, e enviar. Só que essa entrega dessa outra caixa de porcelanato ia demorar 4 dias úteis, né? E o pedreiro era para terminar na sexta o serviço. Na verdade, ele terminou na segunda. E se eu esperasse essa caixa de porcelanato nova para ele fazer, eu ia ter que esperar só na quarta-feira e terminar, em vez de terminar o serviço na segunda, ele ia terminar na quarta. Então, para falar a verdade, o que eu fiz? Eu falei para ele usar essa caixa de porcelanato, aproveitar essa caixa de porcelanato quebrado mesmo, sabe? Pra ele cortar e pôr ela mesmo. Por que eu fiz isso, gente? Porque, para falar a verdade para vocês, eu não tava aguentando mais toda aquela sujeira, toda aquela bagunça, toda aquela poeira na minha casa, essa reforma, sabe?
Eu falei, aproveita esse porcelanato quebrado, faz o que dá e pronto. E graças a Deus, gente, ele aproveitou o porcelanato e deu tudo certo, né? Até aí. E, gente, e aconteceu mais coisas ainda. Vou falar para vocês. Aconteceu que o primeiro pedreiro, né, que desistiu, que foi fazer a cirurgia, ele havia pedido uma quantidade de porcelanato para a cozinha e para o banheiro. E o pedreiro que veio fazer o serviço para mim, ele reclamou que a quantidade que foi pedido de porcelanato não era o suficiente. Por quê? Daí eu descobri o porquê. Porque quando eles vão quebrar o porcelanato para pôr na parede, né, os quais precisa fazer retalho, às vezes na hora de quebrar, eles quebram a peça inteira. Então aquela peça inteira que é quebrada não é utilizada, né? Daí eles precisam, quando compra, né, a metragem da cozinha e do banheiro, precisa de uma quantidade a mais de peça. Daí eu falei para ele que o primeiro pedreiro já pediu essa quantidade a mais de peça, né, ao meu ver. E também eu falei para ele, quando eu fui na loja, eu também tive o cuidado de perguntar para o vendedor de dar a medida da cozinha e do banheiro e perguntar se o número de porcelanato que o pedreiro pediu se era o suficiente, né? Daí ele falou que era, né? Daí eu falei pro outro, olha, o primeiro pedreiro que veio, que fez o orçamento, falou que era o suficiente e o vendedor da loja falou que era o suficiente, mas para qual que veio fazer o serviço não era. Eu falei, agora a gente vai ter que se virar com quem tá aí, né? Falei para ele isso. E daí, o que que aconteceu? Aconteceu que na cozinha, gente, tinha só 2 porcelanato para pôr. Ele não podia quebrar, de jeito nenhum, senão ia ter que comprar outra caixa. Daí o pedreiro comentou assim comigo: Olha, Cristina, eu tô com medo de quebrar o porcelanato, que agora sobrou só 2, e esses 2 têm que ser usados para acabar o serviço da cozinha. Daí ele falou assim: seria bom se tivesse uma marmoraria, que daí a marmoraria tem um corte preciso, né? Daí a gente levava o porcelanato, daí tem um corte preciso, daí eu sei que eu não ia quebrar a peça. Daí, gente, Deus é tão bom. Por quê? Vou falar para vocês. Porque eu falei assim, peraí, se o problema é esse, espera um instante, eu vou telefonar para uma pessoa. Daí, gente, tem um sobrinho meu que tem uma marmoraria, né? Daí eu telefonei para ele, eu falei assim, olha, sobrinho, eu expliquei para ele a situação. Tenho aqui 2 porcelanatos que o pedreiro é a última peça para ele pôr na cozinha, ele não pode quebrar. Quanto que você cobra para cortar essas 2 peças para mim? Daí ele falou, tia, eu não cobro nada. Fala pro pedreiro vir agora aqui, que eu corto na hora para você e ele já leva aí. Gente, olha só como Deus é bom. E eu paro aqui agora para agradecer ao meu sobrinho que tem essa marmoraria, Gustavo. Muito obrigada, muito agradecida, que Deus os abençoe pelo o serviço que você fez, prestado com exatidão e com perfeccionismo, porque o corte foi exato e o pedreiro pôde aproveitar na cozinha. Muito obrigada, viu? Beijos, carinho, você tá no meu coração. Então, continuando, gente, o pedreiro pôs lá na cozinha, deu tudo certo, né? Gente, o serviço que era para acabar na sexta, acabou na segunda, né? E também teve outros imprevistos que eu vou contar para vocês aqui, né? Quem fazer obra já fica atento para isso, né? Então, o que que eu vou contar para vocês? O imprevisto que teve. O pedreiro, eu vou falar do meu jeito, tá? O pedreiro teve que tirar a caixa, a caixa que fica em cima da descarga, a caixa que fica em cima do vaso. vamos corrigir. O pedreiro tirou a caixa que fica em cima do vaso sanitário de dar descarga, para ele poder pôr porcelanato atrás do vaso sanitário. Então ele não tirou o vaso sanitário, ele tirou só a caixa que estava atrapalhando para pôr porcelanato. E nessa retirada dessa caixa
né, de dar descarga, ele quebrou 2 peças de dentro dessa caixa da descarga. Daí, eu tive que chamar uma pessoa que entendia de consertar, de pôr outras peças dentro dessa caixa que vai em cima da privada. Daí a pessoa veio, consertou na hora e colocou a caixa no lugar certo novamente, para não vazar água. Daí também, além disso, gente, como se não bastasse, para você pôr porcelanato, tem aquelas caixinhas de tomada, né? Acho que é caixinha de tomada que chama. Então, aquelas caixinhas de tomada quebrou na hora de tirar. Daí não dava mais para colocar ela. E além disso, quebrou um fio. Desgrudou lá, desconectou um fio da força dessas caixinhas. Daí eu tive que chamar um eletricista, né? Daí o eletricista veio, consertou esse fio, comprei todas as caixinhas novas e ele colocou, né? E além disso, eu tive que tirar 2 armários da cozinha e o espelho do banheiro. Eu tive que pagar uma pessoa para retirar e depois para colocar, depois do porcelanato novamente. Então, tudo isso, gente, é imprevisto, né? Que vai din-din, que a gente, assim, eu não tava esperando esses imprevistos, né? Eu fiz uma previsão de gasto e daí eu tive que gastar a mais. Então, a gente não gasta só o que a gente planejou. Às vezes acontece o imprevisto e a gente tem que gastar a mais. É isso que eu queria dar o alerta aqui para vocês, né? E, gente, também eu vou falar uma coisa que aconteceu que eu não gostei. Eu vou falar aqui porque eu falei pro pedreiro mesmo que eu não gostei disso. Então, se eu falei na cara dele que eu não gostei disso, eu posso contar para vocês o que que é. Como o meu apartamento é pequeno, ele tava pondo porcelanato na cozinha, não tem muito espaço. E na hora que eu percebi, que eu dei por mim, né, que eu fui ver, ele estava usando o meu fogão como bancada para fazer recorte do porcelanato. Na hora que eu vi, eu fiquei brava. Eu falei assim para ele assim: "Você vai estragar meu fogão, você vai riscar e daí você vai ter que repor prejuízo". Ele falou assim: "Eu não vou estragar o seu fogão não. E não tem aonde eu recortar". Daí eu fiquei assim, gente, numa situação, daí o que que eu faço? Ele falou que não tem espaço, eu deixo ele continuar usando o meu o meu fogão como bancada para recortar o porcelanato ou proíbo, né? Daí eu falei assim: corta na varanda. Ele falou: na varanda não pode. Eu achava que poderia. Ele falou que não pode. Daí, gente, sabe o que eu fiz? Eu coloquei na mão de Deus. Eu coloquei na mão de Deus e vida que segue. E graças a Deus, né? Aparentemente, olhando o meu fogão, não tem nada. Espero que continue assim, se Deus quiser. E também, gente, tem outra parte aqui que eu vou falar para vocês, tirando isso, né? Uma dica para vocês. Quando eu combinei o serviço com ele, né? E as pessoas já tinham me orientado que o pedreiro limpa a sujeira, né? Que ele faz, o grosso, né? E daí eu tinha combinado com ele, para ele, quando daí eu combinei com ele para ele retirar a sujeira que ele iria fazer no meu apartamento, tirar toda a sujeira, todo o material restante que não for aproveitado para ele retirar tudo. Foi isso que foi combinado no começo. Só que na minha cabeça, eu pensei que todo dia, quando ele terminasse o serviço, ele ia limpar a sujeira que ele fez e ia levar embora todo dia. Daí ele explicou para mim que ele limpa quando ele termina o serviço todo, né? E ele ia ficar 6 dias, né? Daí no primeiro dia eu vi a sujeira que ele fez e daí ele falou que ia tirar só no último. Eu falei: se ele fez no primeiro dia essa sujeira, se eu deixar essa sujeira, imagine em 6 dias como que vai estar esse apartamento. E o meu chão que não pode riscar. Daí o que que aconteceu? Que todos os dias que o pedreiro trabalhava, depois que ele ia embora, eu ficava mais 1 hora no apartamento, retirando todo o lixo, toda a sujeira, colocando dentro de um saco.
tirando o excesso de lixo de dentro da pia, de dentro da pia da cozinha, de dentro da pia do banheiro, do chão. Tudo que eu podia fazer para não riscar o chão, daí eu fazia todo dia. Então eu fui fazendo isso durante 6 dias. Daí quando chegou no 6º dia, quer dizer, eu que limpei a sujeira do grosso, eu que tinha colocado no saco 6 sacos de lixo, todo o grosso da sujeira, né? Então foi isso que aconteceu. Então uma dica que eu dou é que, né, conversar bem com a pessoa que contrata o serviço, né? Falar assim, você tira toda a sujeira para mim, você leva embora tudo que sobrou, né? Do porcelanato quebrado, toda a sujeira você leva embora, mas não no último dia. Vocês combinam de levar todos os dias para a casa de vocês, o apartamento de vocês não ficar mais bagunçado. Isso que eu dou a dica, né? Esse negócio de cortar o porcelanato, não ter bancada, perguntar antes de contratar. Você tem os objetos certos? Você tem bancada? Aonde você vai fazer as coisas, né? Que isso tudo eu nem me atentei para perguntar, né? E eu acho que é preciso sim perguntar se ele tem as coisas certas para fazer, para não usar, por exemplo, o meu fogão como foi usado como bancada. É isso. Então essa dica que eu dou para vocês. Então, gente, eu tô vendo aqui o que mais que eu esqueci de falar. E outra coisa, lembrei, né? Lembrei, não tô vendo aqui. É assim, ele falou assim para mim que ele precisava tirar a pia do banheiro e a pia da cozinha para pôr porcelanato. E também precisava tirar o batente do lugar da porta da cozinha e do banheiro. Daí eu falei assim para ele: se você tirar a pia do banheiro e da cozinha, tem possibilidade de você quebrar? Daí eu vou ter que comprar outra? Ele falou: tem sim. Daí eu falei para ele: então você não tira, porque eu não tenho orçamento para comprar outra pia. Daí o batente, mesma coisa. Eu falei: eu vou ter que chamar uma pessoa para tirar, depois eu tenho que chamar a pessoa para pôr. Então você faça com a pia do banheiro e da cozinha e faça com os batentes mesmo, do jeito que dá. Daí ele explicou para mim que próximo da pia, para fazer os recortes de porcelanato, não ia ficar perfeito, né? Porque a pia tava lá e não dava para pôr os cantinhos dos recortes perfeito, ficar perfeito. Daí eu falei assim: você pode fazer assim mesmo, que eu não tenho orçamento para isso, que eu tô ciente da situação. É isso que eu falei para ele, e ele fez assim mesmo. Daí, o que aconteceu, gente? Realmente ele tinha razão. Quando ele terminou o serviço, né? Próximo da pia e dos batentes, o recorte do porcelanato não fica perfeito, não fica mesmo. Mas, daí ele coloca o rejunte, né? Para disfarçar as imperfeições. Daí, o que aconteceu? Para mim, né? Do que tava a minha casa, não tá perfeito, mas para mim tá bom, né? Não tá perfeito, mas tá bom. Não sei se vocês estão me entendendo, né? Para mim, o serviço realizado ficou bom, não ficou perfeito. É isso, né? E também, gente, eu vou falar para vocês assim. Ai, essa reforma desse porcelanato, volto a dizer, foi difícil. Fiquei nervosa, foi estressante, né? Mas, como sempre tem o mas, e como sempre tem Deus na vida da gente, deu tudo certo. Gente, então aqui eu quero falar o quê, né? Eu tô me expondo, né? Aqui novamente, eu tô lembrando que eu tô me expondo para ajudar as outras pessoas que estão precisando de ajuda, né? Que precisa ter coragem para fazer alguma coisa que precisa ser feito na casa. Então, por isso que eu tô me expondo. E eu quero dizer que o meu objetivo do vídeo é para falar com você, agora que está passando pelo processo do luto, que se encontra sozinha no momento, que não tem mais aquela pessoa que te ajudava perto de você, né? E eu quero falar também para as pessoas que têm algum problema psicológico, né? Qualquer um que seja, também, que é o meu caso, que é para fazer quando a gente vai fazer alguma coisa? Em primeiro lugar,
Volto a repetir que é sempre assim o processo. A gente pede a ajuda de Deus, daí quando a gente pede a ajuda de Deus, a gente confia na ajuda que pediu para Deus. Depois que a gente confia na ajuda que pediu para Deus, daí a gente faz a ação, né? Daí a gente fazendo a ação, né? Daí a gente vai seguindo em frente e vai conseguindo ultrapassar os nossos limites e superar os nossos desafios na vida, né? É isso. Então você vai ficar nervosa sim, você vai se estressar, tem hora que você vai ficar sem paciência, tem hora que você vai ter medo, tem hora que você vai ter insegurança, e tem hora que você vai ter maus pensamentos, e daí você manda embora os maus pensamentos em nome de Deus e volta a ter bons pensamentos novamente e segue. Segue em frente e pensa sempre assim: eu pedi ajuda para Deus, então Ele está me ajudando. Então tudo que vier de negativo vai embora, porque Deus está comigo. Deus é comigo e pronto, e segue, e vida que segue. E eu vou falar uma coisa para você, viu? Se eu conseguir, você também é capaz de conseguir. Pode ter certeza disso. E se não der certo na primeira vez, você tente quantas vezes for necessário. É isso. Então, com Deus a gente pode tudo. Guarda sempre isso, viu? Com Deus a gente pode tudo. Para Deus nada é impossível. Quando a gente tem Deus, a gente pode tudo. É isso. Então, gente, eu fico por aqui. Vocês me desculpem, né? Que eu acho que essa parte da reforma aí, do porcelanato, ficou um pouco extensa, mas é que eu quis retratar a realidade com os mínimos detalhes do que aconteceu, né? É lógico que eu vou falar que aconteceram mais coisas, mas aí ia ficar muito extenso. Eu resumi no necessário, né? Então espero que vocês aproveitem e gostem desse conteúdo que eu fiz com muito carinho, com muito respeito para vocês. Então, gente, eu fico por aqui. Obrigada pela escuta, obrigada pela atenção, obrigada pelo tempo de vocês que é precioso. Gente, eu vou deixar aqui, como eu deixei no outros, o antes e o depois. É isso que eu voltei para falar, viu? Beijos, fiquem com Deus. Pessoal, voltando aqui para mostrar para vocês uma nova etapa. Não assuste o que eu vou mostrar, mas é por uma boa causa, de como está o meu banheiro e de como vai ficar depois. Como eu falei para vocês, olha, a pessoa tem dinheiro para fazer as coisas, não faz, agora criei coragem. Então, uma boa causa, ó, primeiro a porta do banheiro. Olha como é que está aqui, né? Dá para ver? Tá tudo lascadinha, né? Que a gente lava o banheiro, joga água, vou trocar essa porta também. E olha só, chamei o pintor, gente. Olha o estado. Ó o estado do meu teto do banheiro, gente. Olha, às vezes embolora. Então chamei o pintor para pintar esse banheiro, trocar esses lustres. Olha, tô fazendo o antes, depois eu vou fazer para vocês o depois, viu? Olha só para vocês. Depois eu tiro uma foto de como ficou o antes e o depois, tá? Dá para ter uma ideia aí, né, de como tava. Gente, agora eu tô aqui na minha cozinha, ó. Olha a parede perto do fogão, é branca. E não repara assim nas minhas coisas não, só olha. Depois vou mostrar o antes e depois, vou mandar pintar.
Olha só essa parede, também vou mandar pintar, ó, ó o estado que tá, né? Vou mandar pintar. Lá na lavanderia tem roupa pra lavar bastante, não vou mostrar não. Vou mostrar assim de longe, ó. Também lá a parede precisa pintar, perto da janela, tô de longe mostrando, viu? Tá muito bagunçadinho, dá de perto. Depois eu vou mostrar o antes e o depois pra vocês. É isso. Aqui também vou mostrar, vou aproveitar. Pera um pouquinho.